Conceda a palavra ao nobre deputado Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. 25 minutos. Fala, ilustre. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, semana passada essa casa realizou uma votação que entrou para a história desse parlamento. Infelizmente, de uma forma negativa. A absolvição do deputado Nathan Donadon por esse plenário desencadeou mais uma onda de críticas contundentes a essa instituição. De colunas iradas a comentários irônicos, de xingamento nas redes sociais, a capa de revista com a palavra vergonha estampada com caracteres imensos, mais uma vez, as mais diversas vozes de opinião pública se voltaram contra nós. Não quero entrar no mérito da votação, embora pessoalmente considere que há sim motivos de sobra para a cobrança. E digo mais, há motivos também para a veemência com que essas cobranças estão sendo feitas. Como consequência das reações originadas pelo caso pertinente, tomou corpo aqui no Congresso e fora dele a defesa do voto aberto nas votações da Câmara e do Senado. O clamor pelo voto aberto no Parlamento brasileiro é algo pontual, ou estamos diante de um momento crucial dessa casa? Entendemos, nós deputados, o desafio que se coloca pela frente. Considero, senhor presidente, que precisamos nos responder a essas perguntas antes que sigamos no nosso atual rumo. Caminho que, a meu ver, não nos levará muito longe e, pior, pode apenas enterrar ainda mais a reputação e a credibilidade dessa casa já tão abaladas. Não é de hoje que cada um de nós tem notícias de diversas pesquisas que nos colocam nos últimos lugares em termos de credibilidade junto à população. Assim também, todos nós podemos perceber, sobretudo, aqueles que, como eu, se utilizam das redes sociais como a temperatura das críticas e acusações contra nós, políticos, mas, sobretudo, contra essa casa, e que se elevou enormemente após as manifestações de junho passado. Já não vínhamos bem, é verdade, e não é de hoje. Praticamente desde a retomada democrática no país, o parlamento brasileiro vem conhecendo um longo e contínuo declínio de sua popularidade. Para usar o termo que é o maior termômetro da política nacional atualmente. Não faltam os que tenham, na ponta da língua, o diagnóstico dos males dessa casa. Multiplicam-se as fórmulas que deveríamos seguir para reverter a prejudicial deteriorização da nossa imagem. Cada brasileiro, na verdade, assim como a seleção de futebol ideal, tem uma receita para consertar a política brasileira. O problema é que boa parte dessas fórmulas mágicas não são tão salvadoras assim. Ou o que é o pior, passam por ideias ameaçadoras como o fechamento do Congresso e a inutilidade dos parlamentos. É preciso reconhecer que este não é um debate só nosso. No mundo todo há uma crise de representatividade. No entanto, no nosso caso, penso que a situação tem se desgastado mais rapidamente. Não vivemos um momento autoritário, é um fato, mas o senso comum, no entanto, tem se aproximado perigosamente de um desprezo tal por essa instituição
que poderemos, não esta casa, mas o Brasil, pagar um preço alto se nada for feito. Não se trata de alarmismo, nem de posicionamentos apocalípticos. A bem da verdade, não estamos tão perto da beira do abismo como parece. Nossa democracia se consolidou ao longo dos anos e há no país hoje, diferente de outros tempos, uma cultura democrática forte e bastante sólida. No entanto, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, em vez de não escutarmos o que tantas vozes nos dizem, como nos acusam muitos e tem certa razão, ao invés de darmos as costas aos clamores da sociedade, como fizemos na semana passada, no fatídico episódio do deputado Donadon, ao contrário de procurar defesas e acusações que nos justifiquem, o que precisamos fazer é de fato uma meia-culpa. Sim, temos muita responsabilidade pelo atual estágio em que nos encontramos. No entanto, essa culpa não é tanto porque somos nós, maquiavélicos, vilões, dedicados a sangrar o país, movidos por tenebrosos interesses pessoais e voltados tão e somente para nós mesmos, como nos pintam pelo Brasil afora. Que poderemos não... Se está tudo ok, é sinal que resolveu. Que deveríamos ser legisladores, fiscalizadores, enfim, parlamentares de fato, mais do que de direito. Passamos muitas vezes a ser apenas dois blocos disformes divididos em uma gigantesca base de apoio ao governo e uma oposição que se posiciona que na luta, mas que tem poucas armas para fazer a diferença de fato. No meio disso tudo, o imenso balcão de trocas de votos por benesses com o governo federal, isso para não falar de coisas menos republicanas. Por mais duro que seja, é nisso que nos transformamos. A situação já extrapolou o limite do aceitável há muito tempo. A dependência quase absoluta em que essa casa se colocou em relação ao Executivo, a meu ver, é o verdadeiro motivo que vem corroendo, destruindo nossa participação na vida política do país. Precisamos aproveitar esse momento, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que se abre agora para trazer a discussão pelo voto aberto que é necessário, é justa. Já perdemos tempo demais para implantá-lo. A transparência que a Constituição nos obriga a ter e que a sociedade cobra é mais do que suficiente para que adotemos o voto aberto. Mas, lamentavelmente, é um fator negativo o que nos move a debater o assunto, como consequência do casuísmo de alguns, sobretudo daqueles que temem efeitos de cassação na própria pele. Assistimos a este importante debate, se nos jogado janela adentro por uma imperdoável omissão de uma minoria irresponsável protegida pelo voto secreto. Aprovar o voto aberto é a nossa obrigação mais urgente. Vossa Excelência, permite uma parte, deputado? É um prazer, deputado Átila. Deputado Augusto Coutinho, quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer que, lamentavelmente, nós estamos atravessando uma fase muito difícil perante a opinião pública, a indignação da população, em razão dessa decisão adotada na última quarta-feira, com referência à votação de cassação do deputado Donadon, que, aliás, o Supremo, ontem, através de uma liminar, repôs um pouco aquilo que nós todos imaginávamos que fosse a posição mais correta. Na minha análise, deputado Augusto Coutinho,
não caberia a manifestação do plenário. Eu acho que o ministro Luiz Roberto Barroso está correto com a sua decisão, porque não há necessidade desta casa aprovar ou não, não é uma cassação de mandato, é a perda do mandato de um parlamentar que já teve a sua condenação definitivamente encerrada pelo Supremo Tribunal Federal, com trânsito julgado, quer dizer, que transitou em julgado, sem nenhuma possibilidade de se fazer qualquer recurso. Então não cabe mais submeter o plenário à aprovação ou não de um processo. Então seria o caso que o Supremo decidiu ontem, de apenas a declaração da perda do mandato, que era um ato próprio da mesa diretora. De forma que eu acredito que a declaração, esse ato da mesa, teria que ter sido adotado. No entanto, ouviu-se a Comissão de Justiça e depois veio ao plenário para apreciar e para votar uma situação que é um fato consumado. Mas Vossa Excelência defende aqui a instituição do voto aberto, e eu concordo com Vossa Excelência. Tem alguns casos que o voto aberto não deveria ser adotado, como é o caso da eleição da mesa da Câmara, porque você tem vários colegas candidatos à presidência, de repente poderia continuar o voto secreto para escolher os dirigentes da casa. Mas na cassação de mandato, há necessidade de se dar essa transparência, para que não pare nenhuma dúvida de quem votou a favor ou não de algum parlamentar que esteja com esse processo. De forma que quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer a esta casa um tema que é relevante, que a sociedade toda está exigindo uma posição desta casa, mas confesso a Vossa Excelência que o Supremo vai repor a verdade na questão do caso Donadon, porque se o plenário decidir que é um ato da mesa, a sessão estará anulada e a mesa vai baixar um ato declarando a perda do mandato do deputado Natan Donadon, e o item 2 desse ato convoca o suplente, que já foi convocado, e se resolve de forma rápida uma questão que poderia ter sido evitada. Muito obrigado pela parte. Muito deputado, pertinente a parte de Vossa Excelência, e apenas reiterando que concordo com Vossa Excelência quando diz que, de fato, eu acho que deve se manter o voto fechado para a eleição da mesa, e eu acho que até para o veto também. Eu acho que o parlamento ele tem de ser preservado nesses dois aspectos, que na verdade é importante, porque como se pode fazer o voto aberto, por exemplo, num colegiado de uma Assembleia Legislativa, isso é muito perigoso, isso é muito ruim para o Legislativo. Mas ouço um prazer o nobre deputado Renato Molim, que nos pede uma parte. Esse deputado Augusto Coutinho, eu queria parabenizar por esse tema tão atual, a independência dos poderes. Há poucos dias atrás, nós votamos as emendas impositivas, acho que também vai caminhar para que a gente tenha cada vez mais independência, e esse voto aberto também vai contribuir para isso. Então, é um tema realmente de extrema importância. Esperamos que o seu discurso surta os efeitos e possamos votar isso o quanto antes, dar uma resposta à sociedade, que com razão ficou muito indignada com a votação que aconteceu na última semana, mas eu acredito que a gente possa recuperar, especialmente votando com a máxima urgência, o voto aberto nessa casa. Parabéns, eu deputado. agradeço a participação do nobre companheiro e passo a palavra para o deputado Arnaldo Jordim. Deputado Coutinho, eu queria me associar também ao pronunciamento de Vossa Excelência, que reclama com justa razão, e o seu brado de reclamação é o mesmo que ecoou na semana passada e no final de semana, pelas mídias sociais, pela imprensa de uma maneira geral, nas ruas, a opinião pública brasileira absolutamente patética diante deste tiro no pé que, lamentavelmente, a Câmara dos Deputados produziu. Nós podíamos ter sido poupados disso. Este debate já estava fervilhando na Comissão de Constituição e Justiça. Vários deputados desta casa, inclusive do meu partido, deputado Sandro Alex, deputado Roberto Freire, alertaram de que bastava um ato declaratório, homologatório, da mesa diretora da casa, aquilo que já estava decidido por 9-1 na Suprema Corte do Brasil, numa apreciação que não foi superficial,
Portanto, a Suprema Corte, numa decisão que está transitada em julgado, não há mais cabimento de recurso e, lamentavelmente, nós aqui, ainda sob este manto indecoroso do voto secreto, Vossa Excelência tem razão, eu compreendo as razões de Vossa Excelência, mas sou daqueles que acham que não há nada que justifique qualquer tipo de voto na democracia representativa, neste tipo de democracia representativa, o representado não saber da manifestação da posição do representante que ele delega para fazer valer os seus interesses nesta casa, não há nada que justifique. Eu sou amigo do deputado Patiúba, que está presidindo esta sessão, mas não poderia ficar no parlamento constrangido se puder não votar nele e dizer isso francamente, as razões, porque já recebi um pedido anteriormente, já assumi um outro compromisso. Isto é próprio do parlamento. Portanto, quero me associar mais uma vez a Vossa Excelência e parabenizá-lo por essa manifestação e parabenizar também o colegiado de líderes e o presidente desta casa, que hoje me parece que já pautou a apreciação do fim do voto secreto nesta sessão de hoje, eu salvo engano para amanhã, de hoje para amanhã eu espero que a gente possa concluir historicamente também esta semana, reparando os efeitos maléficos da semana passada, definitivamente sepultando essa excrescência que é o voto secreto que encobre, muitas vezes, posições que geram constrangimento generalizado. Portanto, eu queria me associar e parabenizá-lo mais uma vez. Eu agradeço a parte do nobre companheiro, incorporo ao meu pronunciamento, mas como aqui foi dito, depois de junho, entramos com uma série de votações positivas que nos fizeram legislar e aprovar medidas importantes e projetos importantes e que não respondiam em nenhuma parte e que correspondiam aos anseios da população. Votamos aqui os royalties do petróleo para a educação, a derrubada da PEC 37, o novo rateio do Fundo de Participação dos Estados, o projeto de lei do meu conterrâneo amigo Mendonça Filho, aqui presente, que reduz a carga tributária sobre o transporte coletivo, entre outras propostas. E essa casa precisa, senhores deputados, no meu entender, é exatamente fazer esse trabalho de legislar. Nós não podemos estar aqui, a cada momento, de cócora, votando o que o Poder Executivo nos determina através de medidas provisórias. As medidas provisórias, elas são, na sua essência, na Constituição brasileira, para serem utilizadas em casos extremos e casos importantes. E não tem sido isso que se vê. Pelo contrário, são os presidentes abusando desse mecanismo. E aí precisamos fazer uma meia-culpa. Não é só o governo do PT, foi também no governo do PSDB. Isso é falta de respeito com o Legislativo, com o Parlamento brasileiro. E o pior que se vê é que, muitas vezes, essas medidas provisórias vêm para cá. O meu partido, inclusive, sob a presidência do deputado Rodrigo Maia, contestou isso no Supremo Tribunal Federal e que aí se obrigou a que fosse formada as comissões especiais para avaliação de cada medida provisória. Mas ainda nós assistimos, senhor presidente, senhores deputados, como assistimos a semana passada, na medida provisória 613, que tratava de subsídios para o setor sucalcoleiro no Brasil, e que, na verdade, foi enxertado nessa medida provisória para se tratar de Porto Seco, que, na verdade, não se tinha nem nada com nada, e ainda existe esses jabutis, como dizem, que se colocam em cima de poste. E isso não pode acontecer. Então, eu ouço aí, uma parte, senhor deputado. pela ordem, uma parte do nobre companheiro. Então, deputado Augusto Coutinho, estava ouvindo atentamente o discurso de Vossa Excelência, mas eu queria reafirmar que esta casa precisa acabar com o voto secreto. Não estou criticando o voto de deputado A ou de deputado B. Cada um vota de acordo com a sua consciência. Entretanto, é importante que os eleitores saibam como vota o seu deputado, como vota o seu representante.
Inclusive, depois da votação passada, gera-se uma certa suspeita, né, sobre todos os deputados, né? Quando o grande problema foram os deputados que não compareceram, senão teria dado quórum e o resultado talvez fosse outro. Outra questão também importante, a Constituição tem que ser cumprida, né, e diz que a cassação compete à Câmara dos Deputados, mesmo quando tem ação transitada em julgada no Supremo. Acho que nós temos que acabar com esse artigo, porque inclusive gera confusão entre o Legislativo e o Judiciário, né? Inclusive gera um constrangimento. Se o deputado foi cassado e foi preso, é incompatível o exercício do mandato, mas a Constituição diz que quem caça ou deixa de caçar é a Câmara. E aí gera uma contradição e gera um constrangimento. Acho que nós temos que tirar, nesses casos de ação criminal transitada em julgado, com restrição de liberdade, que vai além do mandato do deputado, acho que foge do mundo da lógica. Nós temos que avaliar aqui, é quase que a cassação da decisão do Supremo. E como o Supremo também agora cassou a decisão da Câmara, quer dizer, vira um imbróglio jurídico, uma contradição jurídica. Então, eu acho que nós devíamos votar rapidamente, acabar com o voto secreto nesses casos e também com o artigo da Constituição que diz que a palavra final compete à Câmara. Muito obrigado. Agradeço a parte do nobre companheiro Vanderlei Cirac e ouço o amigo conterrâneo, deputado Mendonça Filho. Deputado Augusto Coutinho, eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência faz hoje um pronunciamento que analisa com muita competência e qualidade o quadro político institucional brasileiro. De fato, a gente vive um momento delicado, depois dos episódios das manifestações diversas em várias cidades do Brasil. Nós, felizmente, encaminhamos uma agenda positiva na casa, vários projetos foram votados, algumas propostas que provocavam grande reação popular foram rejeitadas, como é o caso da PEC 37. Eu tive a alegria de apresentar e aprovar no plenário desta casa e no Senado projeto que trata da isenção de PIS e COFINS para transporte público, enfim, a agenda que vai ao encontro do povo. Infelizmente, a última semana ela foi das mais trágicas e negativas para a história deste parlamento, que foi a votação da cassação do deputado Donadon. Eu tenho o entendimento de que, com a sentença definitivamente concluída a sua apreciação no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao plenário da Câmara apreciar a matéria. Era tão somente um ato da mesa diretora para declarar a perda do mandato do deputado Donadon. Infelizmente, a gente teve aquele quadro com muitas ausências, muitas, inclusive, injustificadas, e um bom número de deputados votando não de acordo com aquilo que deveria ser. O afastamento definitivo do deputado Donadon, não dá para a gente conviver com esse tipo de realidade. Um deputado presidiário, condenado a mais de 13 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha para o parlamento brasileiro o que aconteceu. E eu quero felicitá-lo pela competente e correta análise que Vossa Excelência faz na tarde de hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Agradeço a parte do deputado Mendonça Filho e ouço o deputado Rodrigo Maia. Rapidamente, deputado Augusto Coutinho, parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. De fato, a semana passada vai entrar para a história dos piores momentos dessa casa, porque nós não estávamos, na semana passada, caçando ou não o deputado Donadon, né? O Supremo já tomou a decisão do processo jurídico, os seus direitos políticos estão cassados, suspensos, e o mandato dele é menor do que o tempo que ele vai ficar recluso. Então, não tinha nenhuma dúvida que a decisão da Câmara é apenas, né, ratificar uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza que, na noite de hoje, nós votaremos o segundo turno da PEC do voto aberto e, a partir daí, que cada um assuma a sua responsabilidade. O que não pode, como aconteceu na semana passada, o voto secreto, né, beneficiar, né, as pessoas esconderem seu voto.
beneficiar uma pessoa que não tem motivo para ser beneficiada e depois prejudicar a instituição, prejudicar a Câmara dos Deputados, que é a representação mais importante da democracia nesse país. Agradeço a parte e passo a parte para o deputado Sirquis. Peço ao senhor presidente apenas uma complacência de tempo para a gente finalizar o pronunciamento. Sim, deputado, serei breve. De fato, o que aconteceu aqui foi uma vergonha e, além do que, totalmente desnecessária, porque essa questão nunca deveria ter sido submetida ao plenário. Quando uma sentença transita em julgado por decisão do Supremo Tribunal Federal, há que aceitá-la de imediato, sem discussão, um ato da mesa diretora. Queria dizer que eu sou contra qualquer tipo de voto secreto, sou favorável ao voto aberto em qualquer circunstância, porque, de fato, nós aqui estamos representando os nossos eleitores. Nós não somos como aquele eleitor que, no dia da eleição, vai à urna escolher o seu candidato e necessita ser protegido pelo voto secreto para poder, eventualmente, fazer isso sem pressão, de forma isenta e sem se arriscar a qualquer tipo de represália. Nós aqui somos representantes daqueles que nos elegeram. E eles têm direito de saber como cada um de nós votou e cobrar de cada um de nós esse voto. Por isso, eu pretendo votar pelo voto aberto em qualquer circunstância. Penso que é um dever do parlamentar votar de forma transparente e mesmo situações que impliquem em constrangimento, que impliquem em pressões, eu acho que, com o nosso mandato parlamentar, vem a responsabilidade de resistir a essas pressões, de não tomar conhecimento de qualquer tipo de constrangimento e de votar abertamente, para que os nossos eleitores a todo momento possam saber como o meu representante votou no parlamento. Agradeço a parte do nobre deputado Sirquis. Senhor presidente, só para finalizar, pediria a Vossa Excelência mais um minuto. Eu quero dizer que o que o legislativo, nosso legislativo precisa é, de fato, se afirmar, senhor presidente, com a agenda de projetos que, de fato, sejam importantes na vida das pessoas. Eu acredito muito no legislativo, eu me orgulho muito de ser deputado federal, me orgulho muito de ser o representante do povo de Pernambuco e sei que tem muitos deputados aqui que trabalham assiduamente, seriamente e continuamente em defesa do seu povo e da sua gente. E é exatamente com uma agenda de assuntos legislativos que essa casa tem de a cada dia se afirmar, porque nós sabemos que governo é um, amanhã é outro. Isso sempre é assim, o bom da democracia é que isso aconteça. E por isso que essa casa tem de estar acima de qualquer governo, de qualquer partido, porque aqui é a casa do povo brasileiro. Aqui são as pessoas que representam o povo brasileiro e têm autoridade para fazer isso porque foi escolhido pelo voto popular. Muito obrigado.